Queridos, hoje sejam bem-vindos para a nossa aula de Química. Hoje nós estamos iniciando o estudo de tabela periódica, que a Pro tanto já falou em sala de aula, né? Um assunto extenso, difícil de ser dado em educação de jovens e adultos, mas eu creio que nós vamos conseguir, ok? Nós temos aqui uma introdução desafiadora. Vocês poderiam ou saberiam me dizer quais são os elementos químicos que vocês conhecem, que estão presentes nesses materiais? O diamante, ele é feito de quê? E o gás de balão? Qual é o gás mais utilizado no interior dos balões, de certos balões? Uma lâmina de latão, ela é feita de quê? E uma ponta de grafite? O sal de cozinha, você sabe me dizer a composição do sal de cozinha? E um tambor feito de aço, ele contém que tipo de elementos químicos na sua composição? Pois bem, se vocês não sabiam, o diamante e o grafite, ele é composto principalmente do elemento químico carbono. Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido falar desse elemento químico. Em determinados balões, esses que recebem gás de botijão, ele recebe o gás hélio no seu interior. Mas o hélio não é o único tipo de gás utilizado em balões. Mas nesse exemplo aí, sim. O sal de cozinha, ele contém diversos minerais, dentre eles o sódio, o iodo, o cloro. E o tambor de aço? O tambor de aço contém elementos químicos como ferro e carbono na sua composição. E a lâmina de latão? Depende do latão, ou seja, da liga metálica que você esteja se referindo. Mas esse do exemplo aqui contém cobre e zinco na sua composição. A tabela periódica, ela é um conjunto, é uma tabela formada por um conjunto de mais de 100 elementos químicos, divididos em linhas no sentido horizontal e colunas na direção vertical, denominadas respectivamente de períodos e colunas. As linhas que estão na horizontal são chamadas de períodos e as colunas que estão na direção vertical são chamadas de colunas. A tabela periódica, apresento para vocês aqui a tabela periódica. Reparem que ela é de fato uma tabela, porque ela possui linhas horizontais, ela pode ser lida horizontalmente e ela pode ser lida verticalmente. E reparem que ela geralmente é estudada assim, em cores. E essas cores não estão aí separadas à toa, não. Essas cores aí estão especificando os grupos gerais de elementos químicos que estão distribuídos na tabela periódica. A distribuição dos elementos químicos na tabela periódica estão de acordo com a sua origem. Existem na tabela periódica distribuídos, em sua grande maioria, por elementos químicos naturais. Por que são chamados assim? Porque são encontrados livremente na natureza. Já os elementos químicos chamados de artificiais são aqueles que não foram encontrados de imediato livremente na natureza, mas desenvolvidos através de trabalhos científicos e tecnológicos feitos em laboratório, descobertos em laboratório, misturando elementos químicos naturais, promovendo reações químicas, até se chegar nesses elementos químicos artificiais que hoje também constituem a tabela periódica. Os elementos naturais e artificiais também recebem outro tipo de classificação. Isso porque um dos primeiros elementos químicos artificiais descobertos pelo homem, pela ciência, foi o urânio, que, por sinal, também é um elemento químico radioativo. O urânio, ele possui número atômico
92. Por conta disso, denomina-se todos os elementos químicos que possuem número atômico abaixo de 92, ou seja, que foram descobertos antes do urânio, de cisurânicos, e todos aqueles que foram descobertos a partir do urânio, de transurânicos, ou seja, porque possuem número atômico acima de 92. Então, você pode chamar os elementos químicos naturais de cisurânicos e os elementos químicos artificiais de transurânicos. E qual seria a justificativa? Porque se tratam dos elementos químicos que foram descobertos antes e depois do urânio, ok? Ou seja, que os cisurânicos ou elementos naturais possuem número atômico abaixo de 92. E os elementos químicos artificiais ou transurânicos possuem número atômico igual ou maior do que 92. Características gerais da tabela periódica. Como vocês já viram anteriormente, a tabela periódica ela é toda dividida em linhas, que estão na horizontal, e colunas, que estão na vertical. As características gerais da tabela periódica giram em torno desses dois elementos, os períodos e as colunas. Os períodos correspondem a um número de 7 períodos, como vocês estão vendo aí. Se você puder passar uma régua na horizontal de cima para baixo na tabela periódica, você vai contar exatamente isso. 7 períodos de cima para baixo, ok? O número atômico dos elementos químicos estão dispostos na ordem numérica crescente do número atômico. Pode observar que de cima para baixo você vai ter o número atômico 1 do hidrogênio. Abaixo do hidrogênio você terá o próximo berílio, vamos voltar, o lítio. Olha aqui, ó, o lítio, ó, número atômico 1, número atômico 2. Aí vem aqui, ó, o lítio, número atômico 3, o berílio, número atômico 4, seguindo aqui, boro, número atômico 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você continua aqui embaixo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí continua, 19, 20, ou seja, nos períodos, nessas linhas horizontais, fica evidente que o número atômico dos elementos químicos estão dispostos na ordem crescente, do menor para o maior, ok? Então, período corresponde às linhas horizontais, que vão de 1 a 7, dispondo os elementos químicos na ordem crescente do número atômico, ok? E as colunas são essas linhas na verticais que vocês estão vendo aqui, 1A, 2A, 3B, 4B, até a última aqui, a 18ª coluna. A tabela periódica ela é formada por 18 colunas, 18 linhas na vertical, ok? São classificadas em família ou grupo, elas classificam os elementos químicos em famílias ou grupos, pois possuem as mesmas características físico-químicas. O que ele quer dizer isso? Que todos os elementos químicos dessa primeira coluna aqui, ó, 1A, possuem as mesmas características físico-químicas. Todos os elementos químicos dessa coluna aqui, ó, 2A, possuem as mesmas características físico-químicas. E assim sucessivamente. Ok? Falando em famílias ou grupo, vamos apenas ver aqui de forma geral, ok? Para terminar a aula de hoje. As famílias ou grupos são classificados em 2 grupos. O grupo A, ou família dos elementos representativos, que são eles 1A, ou metais alcalinos, 2A, ou metais alcalinos terrosos, 3A, ou grupo do boro, 4A, ou grupo do carbono, 5A, ou grupo do nitrogênio, 6A, ou calcogênios, 7A, ou halogênios,
8A ou gases nobres. Repare que você tem aqui, porque o que significa esse 13 aqui? Significa que essa família aqui está na coluna, na 13ª coluna. Essa família aqui está na 14ª coluna e assim vai. Nós temos também o grupo B, ou família dos elementos de transição, que são esses grupos aqui, no qual estão contidos esses grupos anexos aqui, ó, lantanídeos e actinídeos, que estão lá no finalzinho da tabela embaixo. Nas características gerais, nós vamos estudar mais tarde, separadamente, esses grupos aqui, os metais, os semimetais, os ametais ou não metais e os gases nobres. Então, nós temos aqui os metais, que são bons condutores de calor e eletricidade, maleáveis industrialmente, dúcteis, normalmente encontrados na natureza, no estado sólido e possuem brilho. Nós temos os semimetais, que são elementos químicos de natureza intermediária entre metais e não metais, porque alguns deles possuem brilho, outros podem formar cátions e ânions, podem apresentar uma certa condutibilidade elétrica e estão situados num local estratégico da tabela periódica entre os metais e os não metais, que são esses aqui. Os não metais, ao contrário dos metais e semimetais, eles são considerados maus condutores de eletricidade e de calor, certo? E são encontrados normalmente no estado gasoso na natureza. São os do grupo 5A, 6A e 7A da tabela periódica. É importante salientar que nós vamos estudar todos esses elementos químicos em aulas posteriores. Por isso que a Pro está passando aqui, para não passar muito tempo do vídeo e a gente se perder, tá? Os gases nobres estão situados na última coluna da tabela periódica. Eles são chamados assim porque eles possuem 8 elétrons na sua última camada atômica. Vocês vão compreender isso mais tarde, quando a gente estiver estudando separadamente os elementos químicos pertencentes a essa família, tá ok? Por enquanto, vamos estudar apenas essas características gerais, onde esses elementos químicos são considerados estáveis e não são capazes de se ligar a nenhum outro elemento químico em casos de reações químicas de ligação química ou de quaisquer natureza. Estão localizados na última coluna da tabela periódica, como vocês podem ver. Eu deixo aqui um exercício, um estudo dirigido para vocês responderem. Boa sorte, bons estudos.